Bem, vamos à resolução da questão. Leia atentamente o seguinte excerto. O rádio cresceu no início dos anos 50, quando houve um aumento da publicidade. As populares radionovelas, por exemplo, tinham como complemento propagandas de produtos de limpeza e toalete. Na televisão, a publicidade não se limitava a vender produtos, e as próprias empresas eram produtoras dos programas que patrocinavam. Houve um aumento da tiragem dos jornais e revistas e popularizaram-se as fotonovelas lançadas no início da década. O cinema e o teatro também participaram desse processo, tanto do lado das produções de caráter popular quanto das produções mais sofisticadas. Seu otimismo e esperança implicaram profundas alterações na vida da população em todo o mundo, permitindo não a todos, mas a uma parcela, os setores médios dos centros urbanos, consumir novos e mais produtos. Por outro lado, a vontade do novo trazia embutido em várias áreas da cultura o desejo de transformar a realidade de um país subdesenvolvido, de retirá-lo do atraso e de construir uma nação realmente independente. Partindo do trecho citado, é correto concluir que, alternativa A, no Brasil, os anos da década de 1950 foram marcados pelo otimismo, sobretudo na era JK, e pelo avanço do socialismo de matriz soviética na vida cotidiana dos setores médios e urbanos. O primeiro elemento está correto, realmente há um otimismo em relação ao crescimento econômico e às novas demandas na era JK. Entretanto, há duas questões questionáveis aqui. O avanço do socialismo de matriz soviética, ele não ocorre durante o governo JK, muito pelo contrário. Há um alinhamento do Brasil em relação a outras demandas ligadas ao crescimento econômico, à participação de mercados consumidores. E os elementos que o texto trazem também é uma sensação, uma noção de maior crítica em relação à sociedade brasileira que vem nesse contexto. Então a alternativa A está incorreta. Alternativa B, o desenvolvimento de toda uma cultura de massa no Brasil dos anos de 1950 se deu afastado da influência do capitalismo dos Estados Unidos, que naquele período disputava a influência econômica, política e ideológica com a União Soviética. Correto, essa disputa é concreta entre os Estados Unidos e a União Soviética, principalmente ali com o crescimento da Guerra Fria. Entretanto, a influência dos Estados Unidos foi muito importante, tanto na troca, da questão comercial, na troca de produtos, como também em relação a uma grande influência de modelos de produtivos, de questões tecnológicas, que no Brasil, por exemplo, se estabelecem a partir do crescimento da indústria automobilística durante o governo JK. Essa alternativa também está incorreta. Alternativa C. As alterações ocorridas no período em toda a sociedade brasileira levaram a um sentimento de que o Brasil havia saído da condição de subdesenvolvimento e alcançado um nível de nação desenvolvida. Mesmo com todo esse crescimento em relação à mídia e aos aspectos de uma sociedade que se transformava um pouco em relação à produção e consumo, ainda não dá para perceber uma noção de que o Brasil de fato tinha avançado e atingido elementos ligados a um grande desenvolvimento. Essa condição está muito ligada ainda a pequenos setores, como mencionado no texto de apoio. Alternativa D. As mudanças ocorridas na vida das classes médias urbanas na década de 50 também proporcionaram, a partir de então, uma conscientização na área da cultura sobre a realidade do Brasil e a necessidade de mudá-la. É isso que o texto traz, principalmente na sua parte final. A questão da informação, mesmo através de aspectos da cultura e também a ampliação do rádio e outras formas de comunicação, observa também uma consciência em relação a alguns problemas relacionados à história e à própria sociedade brasileira, que nesse contexto passam a ser refletidos por uma classe média que tinha acesso a esse tipo de informação e esse tipo de cultura. Então, relacionando o texto às alternativas, a alternativa correta é a alternativa D.